Aos 11 anos de idade, para 12 anos, eu perdi meu pai. Eu falo que meu pai foi meu porto seguro e eu perdendo meu pai, eu perdi toda a estrutura emocional que eu tinha com ele. Eu nunca tive um bom relacionamento com a minha mãe. Então, perder meu pai foi perder meu chão. E com 16 anos, eu fugi com meu esposo. Fugi de Fusca, tá? E fugi de Fusca. E no dia que eu fugi, por coincidência, não sei o que aconteceu, eu engravidei. Não sei, foi o Fusca. Ainda bem que o Fusca não fala, tá? Eu engravidei da minha primeira filha. Então, com 16 anos, eu engravidei e tive a minha primeira filha e com 13 dias de vida, ela veio a falecer. Em seguida, 6 meses depois, eu engravidei do meu filho Pedro Paulo e depois do meu filho Arthur. Então, nessa trajetória de eu sair de casa muito cedo, perder meu pai, que era minha estrutura, com 30 anos de idade, já casada, mãe já dos 3 filhos, já tinha tido as 3 gestações, veio um diagnóstico que eu tinha depressão. E aí eu falei assim, eu com depressão, uma mulher comunicativa, falante, conversava, eu falei, não, depressão é coisa de rico, é coisa de madame. Eu não tenho depressão. E aí meu esposo, desconfiado dos sintomas que realmente eu vinha tendo muita insônia, acordava na madrugada, queria lavar cachorro 4, 5 horas da manhã, porque não tinha sono. Ele falou, aí na época, 30 anos atrás, não existia psiquiatra em Sinop. E eu tratava com um psiquiatra em Goiânia. Então, na hora da entrada no consultório psiquiatra, titular da ficha, eu falei, Joaquim Teodoro, que eu, depressão, jamais. No que eu saio do psiquiatra, eu falo, troca o titular da ficha, Adriane Faganella. E aí foram 3 anos de remédio psiquiátrico. Eu tomava Rivotril, Prozac, Frontal, Somalium e Sociam. Então eu vivia dopada. Eu tomava remédios para acordar, eu tomava Frontal para ansiedade, eu tomava, enfim, fluoxetina para a pílula da felicidade. E com 3 anos de tratamento psiquiátrico, o psiquiatra chamou meu esposo e falou, Joaquim, o que tinha na medicina de top, a sua esposa já tratou. E eu quero comunicar a vocês que a depressão dela é para o resto da vida e que ela irá tomar remédio para o resto da vida. Aí aquilo saiu para mim uma bomba, porque primeiro que eu não queria ter a doença, e segundo que eu teria que tomar remédio para o resto da vida. Eu não aceitei, mas eu tive que engolir aquela informação do médico. E aí na época não existia internet como existe hoje, então eu comecei a pesquisar em bancas de revista, que na época eram as bancas que ofereciam o conhecimento. E tudo que falava de depressão, falava da tal do yoga. E eu, muito católica, de berço fervoroso católico, eu achava que yoga não era coisa divina. Eu tinha medo. A falta do conhecimento gera medo. Mas eu comecei a pesquisar e vi que esse negócio de yoga era bom. Foi quando eu procurei um professor de yoga em Goiânia, que é aquele senhorzinho que eu mostrei no slide, e ele estava em Goiânia ministrando um curso sobre saúde sem remédio. E eu me inscrevi no curso achando que era um curso para uma plateia comum. Cheguei lá, era curso para professores de yoga. E, através desse curso, ele dizia que a cura estava dentro de cada um de nós. Que os remédios só iriam remediar os nossos sintomas. E, a partir daí, eu comprei os livros de yoga. Eu comprei Yoga para Nervosos. E, naquela vinda de Goiânia, eu vim de ônibus. E eu montei uma aula de yoga para depressão. Em 30 dias de práticas de yoga, eu larguei os antidepressivos. Eu nunca mais tomei remédios. Então, quando eu digo bendita e abençoada a depressão, que se não fosse a depressão, eu não estaria aqui hoje nesse palco palestrando. Então, Deus me usou lá atrás para a minha superação, para que eu pudesse contar a minha história e estimular outras pessoas. Então, como eu fui casada muito jovem, eu era dona de uma casa lotérica. Então, proprietária de casa lotérica para professor de yoga, nada a ver. Mas eu comecei a ser aluna de yoga, da professora, aqui não existia professor de yoga. E numa dessas idas em vidas, a professora de yoga que veio ministrar a aula, ela era professora de academia, então ela falava muito do corpo físico. Ela não falava do principal, que era a respiração. E aí o que aconteceu? A professora viajou e pediu para eu substituí-la. Que ela ia ficar ausente. E eu fui inventar de ministrar uma aula de yoga para o grupo. E as pessoas se apaixonaram com a minha aula, porque quando eu aprendi com o professor Hermógenes, eu não aprendi a yoga que movimentava o corpo, que ia fazer o exibicionismo do corpo. Lá se falava de respiração, o que a Danusa
falou há pouco sobre a respiração, é o que eu vou falar agora, que é sobre respiração, e é o que a gente vai vivenciar daqui a pouco. Agora, próximo slide da respiração. E quando eu descobri que a respiração era a chave da mudança das nossas vidas, eu comecei a difundir yoga dentro de Sinop. Só que o que aconteceu? Como eu casei com 16 anos, eu não estudei, eu não tinha curso superior. Eu fui fazer curso de yoga em São Paulo, com professores da USP, e aí eu queria ser pós-graduada, mas como é que vai pós-graduar quem não é graduada? Mas eu era mãe de 3 filhos, aí o que eu fiz? Eu fui fazer um curso EAD, ensino à distância, que eu falo de distância de estudo, brincando, né? Ensino à distância, me formei em RH, e eu pude fazer um curso de pós-graduação em yoga. Então hoje eu sou pós-graduada em yoga, e eu passo técnicas de respiração, e aí, com a minha idade, eu ministrei aula por 20 anos. Eu não queria mais ficar presa em sala de aula por conta que meu papel vó, eu quero ser presente com o meu ciclo de avó. Mas aí eu fui convidada para um podcast da Leda Nagli, não sei se vocês conhecem, em São Paulo. E eu fui participar desse podcast, mas na verdade eu já não ministrava mais aulas de yoga. Só que o meu podcast superou a numeração de mais de 2 milhões de visualizações. Eu passei o Lair Ribeiro, eu passei a Eliana, e aí a Leda me ligou. Falou, Adriane, seu podcast bombou. Aí ela falou assim, Adriane, você tem que voltar a atuar na sua área. Eu falei, não, mas eu não quero mais ser professora de yoga, é uma opção minha. Mas eu resolvi abrir uma rede social que chama Respire com Adriane. É no meu Instagram. Tem no YouTube Respire com Adriane. Nessa página eu relato um pouquinho da minha história, como que eu vivo o meu dia, o que a Danusa falou de pare e respire. E eu tento hoje ensinar as pessoas a respirarem. Eu faço uma pergunta para vocês. A primeira coisa que fazemos quando nascemos? Respiramos. A última coisa que fazemos quando morremos? Deixamos de respirar. Então, quando eu venho falar de respiração, eu estou falando de qualidade de respiração. Mas quando nós falamos em qualidade de vida, o que nós pensamos? Eu preciso trocar meu carro, eu preciso reformar a minha casa, eu preciso... A gente começa a cobrar das coisas materiais. E quando eu falo em respiração, eu estou falando de cuidar do nosso eu mais profundo. Ter um tempo para prestar atenção em você. Então, eu não sou e não vivo de palestra, tá? Eu sou empresária no ramo de semijoias. Eu tenho 9 unidades de semijoias, 7 lojas em Sinop e 2 lojas na cidade de Sorriso, que fica a 80 quilômetros. Então, assim, além de palestrante, eu sou empresária. Eu sou mãe, eu sou cobra, ou sou sogra e sou vó. Tá? Então, a gente consegue, como a Danusa falou, assumir vários papéis no decorrer do dia. Então, a respiração para mim hoje é a minha ferramenta. Então, quando eu descobri que eu era uma pessoa ansiosa, eu percebi que eu respirava aqui em cima no peito. Toda pessoa que sofre de ansiedade não presta atenção na respiração. Quando você não presta atenção na respiração, você está desconectado do seu eu mais profundo. Eu peço que você erga o braço agora. Quem aqui hoje prestou atenção na respiração? Levanta o braço. 2, 3, 4 pessoas. Percebe que nós vivemos sem estar conectados com o nosso eu mais profundo. Então, na minha rede social, todos os dias de manhã, antes de eu ir para a rede social, eu faço a minha observação pessoal. Depois eu vou falar com o meu público na rede social. Então, a dinâmica nossa é que você, a partir de hoje, você leve para a sua vida a ferramenta que está junto de você. E vou contar um grande segredo para vocês. O governo ainda não cobra impostos do ar que respiramos.